Boa noite, professores e colegas. Me chamo Kelly e para esse seminário traremos como tema mecanismos de coesão. Mas para compreendermos melhor o que são esses mecanismos de coesão, antes precisamos compreender o que é texto e textualidade. Então, o que é texto? O que caracteriza um texto? Texto é somente quando nós estamos lendo em jornais, em revistas, ou quando nós estamos numa roda de amigos, pode ser considerado um texto, né? Então, nós vamos fazer uma pequena reflexão. Então, na plataforma Moodle foi disponibilizado para nós, estudantes, como fonte de leitura, um texto onde Costa Val traz um significado bastante simples de ser compreendido do que é texto. Ela diz o seguinte: texto pode ser definido como ocorrência linguística falada ou escrita. Então, vejam bem, falada ou escrita. Não somente aquilo que está escrito nos jornais, nos livros, mas também quando nós estamos conversando entre amigos, quando nós estamos passando o que nós estamos sentindo, o que nós estamos querendo transmitir para o outro, também pode ser considerado um texto. Falada ou escrita de qualquer extensão, dotada de unidade sociocomunicativa, semântica e formal. Então, vejam bem, unidade sociocomunicativa. O que esse texto está querendo nos transmitir? Tá? A semântica do texto. Qual é a função desse texto? Né? Ele é um texto informativo, ele está nos informando de alguma coisa, ele está nos transmitindo, por exemplo, ele está nos orientando como uma receita, né? E dentro ainda nós encontramos as palavras da língua portuguesa, que algumas têm duplo sentido. Por exemplo, a palavra são, ela tem 3 significados, tá? Então, o primeiro significado da palavra são de saudável, pessoas saudáveis, são de saúde, são do Santo Antônio, São Paulo, de santo, né? E o terceiro significado da palavra são, que é a conjugação do verbo ser, tá? Então, e a formalidade, ela diz semântica e formal. Então, o formal, nós sabemos que atualmente jovens e adolescentes utilizam bastante a linguagem informal, né? As gírias, as palavras abreviadas, escritas nas redes sociais, na troca de mensagens. E a linguagem formal, que ela é utilizada mais para as reuniões, para apresentações. Dentro ainda deste contexto de texto, nós temos a postura da pessoa. Ela conta muito sobre a formalidade. Então, como a pessoa está vestida, como ela está se portando, qual é a linguagem que ela está nos passando, né? Tudo isso conta dentro da formalidade. Então, um texto, para ser um texto, ele tem que ser compreendido por quem está participando da conversa ou para quem está fazendo a leitura do texto, né? Ela tem que ser, quando nós estamos lendo um livro, por exemplo, nós estamos imaginando o que o autor está querendo nos passar. Nós vamos fazendo um jogo de imagens. Então, isso é um texto, né? Esse jogo de imagens que a pessoa vai fazendo. E a textualidade? O que é a textualidade? Tá? Textualidade é o conjunto de todas essas características, né? Que fazem com que um texto seja um texto. E não somente frases soltas, isoladas, sem nexo, sem ser compreendida por quem está lendo. Então, nós temos vários fatores que contribuem para a textualidade, que são a coerência, né? A coesão, a intencionalidade do texto, a situacionalidade, a situação desse texto, né? A aceitabilidade do texto, a informatividade e a intertextualidade, tá? Que fazem de todo esse processo um processo sociocomunicativo, tá? Então, o que eu estou querendo falar para quem eu estou falando, ou o que eu estou escrevendo para quem está lendo. Esse tecido textual, para ser organizado, precisa que as palavras sejam dispostas harmoniosamente, conforme as suas estruturas e os pontos de vista do escritor.
criando uma lógica para que o texto buscando os recursos de coesão, de costura, emendando as ideias, evitando a repetição de palavras através dos recursos de coesão. Entre parágrafos existem os elementos de relacionamento entre um parágrafo e outro, como por exemplo, nesse contexto, esse fato está ligado à forma, à utilização das palavras, como escrevemos, evitando o amontoado de palavras sem sentido. Alguns mecanismos de coesão nos auxiliam na escrita, de forma que possamos repassar ao nosso leitor ou nosso ouvinte a mensagem de forma clara e precisa. A língua dispõe de uma série de recursos coesivos, que são aquelas palavras que estabelecem relação entre o que foi dito, que são os elementos anafóricos, ou todas as palavras que se referem ao que foi dito anteriormente. E o que se vai dizer, que são os elementos catafóricos, ou toda palavra que vai ter a sua explicação para frente, na sequência do texto, que ligam uma coisa com outra. Por exemplo, nesse lugar, sozinho ele não diz nada, mas busca a referência de um lugar que já foi citado anteriormente. Ou teste que se segue, quer dizer que ele ainda aparecerá, que está logo na sequência do texto. Isso é coesão, isso é ligação. A anafórica, ou seja, aquilo que está lá para trás, realiza-se por meio de pronomes. Os pronomes pessoais da terceira pessoa, retos e oblíquos, e os demais pronomes. Também por numerais, advérbios, artigos, entre outros. Nesse caso, ela retoma a jovem já citada anteriormente. Na utilização de esse fato, por exemplo, o esse é utilizado quando nos referimos a um fato já citado. No outro caso da remissão catafórica, ou para frente, realiza-se preferencialmente através de pronomes demonstrativos, ou indefinidos, neutros, ou de nomes genéricos, mas também por meio de demais espécies de pronomes, de advérbios e de numerais. Por exemplo, o incêndio havia destruído tudo: casas, móveis, plantações. Esse tudo, sozinho, não deixa claro o que o incêndio destruiu, mas logo em seguida são detalhados os elementos destruídos. No caso da remissão catafórica, o este fato é utilizado quando o acontecimento ainda será relatado mais à frente na mesma. Então, como pudemos estudar, coerência e coesão são dois conceitos importantes para uma melhor compreensão textual e para a melhor escrita dos trabalhos de redação em qualquer área. A coesão trata das articulações gramaticais entre as palavras, entre as frases, a sequência dos acontecimentos. E a coerência aborda a relação lógica entre as ideias, os acontecimentos, apoiando-se nos mecanismos formais, tanto na escrita quanto no diálogo. Os mecanismos de coesão, propomos então algumas atividades. A primeira delas seria apresentar aos estudantes um conjunto de ilustrações de uma história já conhecida por eles, para que ordenem sequencialmente essas figuras e realizem um novo texto. Tá? Nesse novo texto, eles devem sempre empregar termos ou expressões diferentes para se referir a algo ou aos personagens, de forma que busquem expressões referenciais coesivas. A atividade número 2 seria apresentar um texto e solicitar que os estudantes mostrem as expressões que indicam a passagem para cada nova situação. A atividade número 3, solicitar que os alunos realizem a leitura de uma obra já conhecida também, pode ser Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, e que eles identifiquem os mecanismos de coesão que estão presentes nesse texto, nessa história. Atividade número 4, solicitar que os estudantes reescrevam alguns trechos, utilizando os mecanismos de coesão, como por exemplo na frase: a gravata do uniforme de Pedro está velha e surrada, a minha gravata está novinha em folha. Pedir que eles vão reescrevendo para utilizar os mecanismos de coesão.